Agora na Rádio Brasil, entrevista. E nós já temos na linha Dr. Beni Schmidt. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Eu é que agradeço mais essa oportunidade, Rita. Olha, eu até já falei aqui a respeito do seu trabalho, que é extenso, intenso, e pensando nessa sua dedicação, eu gostaria hoje de voltar o nosso olhar, a nossa conversa sobre os aposentados. Até vou contar rapidamente, já falei para os nossos ouvintes no início do programa, que o meu pai, quando já próximo da aposentadoria, o pessoal perguntava para ele: mas seu João, o senhor não vai parar, não? O senhor não vai aposentar? Ele falava: eu não, aposentar por quê? Eu fui para Alfenas, que é a nossa cidade natal, eu perguntei de fulano, fulano aposentou e morreu. Aí perguntava de outro, fulano aposentou e morreu. Ele falou: eu vou aposentar, eu vou morrer, eu não quero saber. E muitas pessoas pensam assim também, ligam a aposentadoria à inatividade e a inatividade à morte. Tem alguma relação, doutor? Boa tarde, Rádio 20, da Rádio Brasil. Então, Kátia, o seu pai é muito inteligente, né? Porque um cientista enxerga a aposentadoria de uma maneira muito diferente daquela que os políticos no mundo inteiro enxergam, né? Os políticos do mundo enxergam a aposentadoria apenas como algo economicamente viável ou não viável, ou para tirar proveito e ganhar poder ou perder poder. Agora, um cientista, originalmente, ele cresce criando ideias observando a natureza, né? E não precisa de nenhum esforço para a gente perceber que as pessoas, justamente observando a natureza, as pessoas que se aposentam, elas tendem a adoecer e morrer precocemente. A aposentadoria é um mal para o ser humano, é um mal para a condição humana. Assim como o esporte, Rita, em Rádio 20, a gente pode dizer que o trabalho é tão importante para a saúde quanto o esporte. Quer dizer, aquela frase do seu pai, né? Porque, inclusive, é trabalhando e criando que a gente pode bater momentos de felicidade na nossa vida, né? Tem uma frase antiga. Repito, é fundamental hoje e sempre para a gente manter a nossa qualidade de vida. Isso é verdade. E, doutor, tem uma frase muito antiga que diz assim: o trabalho dignifica o homem. Então, nós podemos dizer que, além de dignificar, continua dando vida e saúde. Perfeitamente. Não só dando um caminho, um sentido para a vida humana, né? Principalmente o idoso, a gente tem 3 formas de aprender. Os seres humanos aprendem de 3 maneiras: ou estudando, ou sofrendo, ou vivendo. Então, todo idoso na literatura, quem tem mais de 60 anos de idade, todo idoso, ele sempre é um pouco sábio. Ele pode ser ignorante, não saber ler, escrever. O nosso país não é um país que faz apologia à educação, mas isso não significa que ele não seja um pouco sábio, porque ele aprendeu com a vida. E deveria ser uma coisa espontânea dos idosos, devolver para a comunidade humana tudo aquilo que aprendeu vivendo, os erros e os acertos que cometeu. Então, o idoso, quando está bem de saúde, ele tem uma missão muito importante dentro da sociedade. E se o idoso não pode ter a mesma carga física de trabalho, ele pode sim contribuir com toda a sua sabedoria da vida que levou. Bom, então o senhor não recomenda a aposentadoria para a inatividade? Porque tem muitos idosos que, apesar de aposentarem, continuam trabalhando, quer dizer, isso é saudável. Mas aí, a gente não pode confundir o trabalho formal do trabalho científico que a gente está falando, né? Tá. Veja bem. Então vamos diferenciar. A civilização grega, que era melhor que a nossa, nós passamos por um momento muito complicado no mundo, está um pouco confuso nesse momento. Os gregos diziam que viver plenamente é viver corpo são e mente sã. Sim. Então o esporte
é fundamental hoje a vida humana, devido a todo o sedentarismo, a tecnologia que o homem conquistou, assim como o trabalho, né, a atividade mental. Agora, se ele é registrado, se ele não é registrado, se ele se aposentou e arrumou um outro trabalho, aí já não é um critério científico. Sim, Quando entendi. a gente fala de trabalho, é trabalho criativo, Entendi. trabalho prestador de serviço à sociedade do ponto de vista de ciência, não jurídico, né? Entendi. Ou não formal ou não formal. Eu sou patologista muscular, né, Cátia? Rita, perdão. Rita, então, para um patologista muscular, para qualquer cientista que faça neuromuscular no mundo, a aposentadoria simplesmente não existe. Se nosso governo soubesse quanto dinheiro o SUS está doente hoje, né? O SUS não consegue cumprir a obrigação de fazer com que as pessoas nasçam, vivam e morram com dignidade no nosso país. Se o governo soubesse, né, o quanto de dinheiro que sobraria no SUS, fazendo apologia do trabalho, estimulando e promovendo saúde do idoso, melhoraria muito a saúde pública do nosso país. Mas sabe, Rita, a gente precisa começar pelo começo. O ministro da Saúde do Brasil não pode ser um engenheiro, não é mesmo? Isso começa por aí. Fica difícil. Doutor? Oi, estou te ouvindo, Rita, perdão. Não, seria interessante que fosse ligado, fosse ligado à área da saúde. Mais um pouquinho sobre atividade física. Eu posso dar uma dica para os idosos? Seria ótimo. Eu vou dar 2 dicas para os idosos, então. Eu vou me tornar idoso esse ano, viu, Rita? Vou chegar aos 60 anos, então vou dar uma dica para mim mesmo. Então, a primeira dica é a seguinte: para os idosos que fazem esporte, como é que a gente sabe que a gente está exagerando? Não tem exame de laboratório, aliás, a saúde não se compra nem no laboratório, a saúde não se compra na farmácia, a saúde é um estilo de vida. Então, para os idosos que fazem esporte, quando a gente exagera, a gente fica irritado. É a irritabilidade a dica que eu deixo para o seu rádio ouvinte, se a gente está exagerando no esporte ou não. E a outra dica, Rita, é a seguinte: muitas pessoas pensam que só andar, correr ou fazer exercício aeróbico, né, cardiorrespiratório, você já atinge a plenitude de viver. Isso não é verdade. Os idosos, principalmente idosos, até antes dos 60 anos, depois dos 45, né, devem mesclar os exercícios com exercícios anaeróbicos. O que quer dizer anaeróbicos? Exercícios para ganhar massa muscular. Então, com carga, com peso, potência, porque com o envelhecimento a gente costuma perder certos músculos, principalmente os músculos do membro inferior, dos membros inferiores, perdão, e da cintura pélvica, o bumbum, os glúteos, né, o bíceps femoral atrás da coxa, tanto é que os idosos têm, por exemplo, a perder a calça cair. Então, é muito importante praticar o esporte aeróbico e anaeróbico. E eu repito, o esporte, a gente não pratica esporte para ficar mais bonito ou para controlar a obesidade. Aliás, para controlar a obesidade, a melhor coisa é controlar a boca, né? Porque não adianta fazer esporte e depois comer bastante, que vai gastar mais caloria do que o esporte que foi praticado. Verdade. Mas o esporte hoje, ele é fundamental para a saúde, né? Por quê, Rita? E essa é a mensagem final dessa aí que eu queria deixar. Que as maiores causas de doença hoje da condição humana, do ser humano, são obesidade, tristeza, melancolia, depressão, diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, câncer. Ora, todos esses cofatores das doenças, eles abundam nos idosos, que são sedentários, que não trabalham. Então, de novo, trabalho é sinônimo de saúde. Olha, eu fico muito feliz com isso, porque eu não consigo, eu também, não que esteja tão próximo assim da aposentadoria, faltam alguns anos, mas não estou tão longe, então eu não consigo me ver parada sem um trabalho ativo, porque a gente trabalha com a mente e com o corpo também, e eu não consigo me ver dessa forma. E fico triste
quando ouço alguma pessoa falar assim, eu não vejo a hora de me aposentar para ficar em casa assistindo televisão, e aquilo me incomoda. Então, eu estou na linha, no caminho certo. Atividade é importante. Então, Rita, perfeito o que você disse. A vida não é atividade. O princípio da vida é o movimento. Essa pessoa que você escutou dizer que não vê a hora de se aposentar para ficar em casa comendo, vendo televisão, ela vai ficar comendo e vendo televisão quantas horas? Sem se tornar depressiva e melancólica. Não. O ser humano foi feito... o cientista tende a ser humilde e acreditar em Deus, né? Chame de Deus, chame de natureza, chame do que quiser. Né? Mas a razão não explica a vida. Né? A genética não explica a vida. O que a gente tem que ter em mente é que nós temos que trabalhar até o último segundo da nossa vida, e conforme eu disse, quanto mais velho a gente fica, a gente adquire, todos nós, mais sabedoria que os jovens, e a gente deveria repassar, né, nesse ciclo da vida, essa sabedoria que a gente acaba aprendendo vivendo aos mais jovens. E parabéns de novo ao seu pai, Rita, que você trabalhe, Rita, por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Eu tenho certeza disso. Dr. Beni, muito obrigada por sua participação. Só lembrando o nosso ouvinte, o Dr. Beni é cientista, pesquisador, neurologista, patologista. Já falei aqui muito sobre todo o seu trabalho, do senhor e da sua equipe. E parabéns, doutor, por ser para nós não só um orientador, não só um médico, né, que cuida realmente da nossa saúde, mas também por nos ajudar com estas orientações. Parabéns pelo seu trabalho e espero tê-lo em breve aqui conosco. Olha, eu que agradeço, Rita, à Rádio Brasil, desejo uma boa tarde a todos os rádio ouvintes, em nome do setor de investigação de doenças neuromusculares da Escola Politécnica. Boa tarde a você, Rita, e a todos os seus rádio ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Beni Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina e também professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp.